por exemplo, eu sou horrível em matemática, e eu falei, matemática não vai ser mais um impedimento. E concluí com louvor uma graduação em matemática, com 4 anos de muito choro de madrugada, pedindo a Deus ajuda, porque eu não entendi aquelas contas, mas eu concluí. Então Deus me deu essa graça. Vó, quando a gente passava fome, sempre dizia, usava um versículo de Isaías, esforça porque o Senhor te ajuda. E eu entendi que o esforço é meu, e quando eu não consigo, a ajuda é dele. Então, para cada não que eu recebi, Deus me deu literalmente um sim lá na frente, para olhar para trás e dizer, eu consigo. Bem, eu sou o Hudson. A situação era uma situação um pouco difícil. Eu cresci numa casa que era levemente desajustada. Minha avó era uma empregada doméstica, meu avô era um paciente psiquiátrico que fugia frequentemente num serviço de saúde mental e tinha um hábito de gerar agressões com a gente pelo distúrbio que ele tinha. Meu pai morreu quando eu tinha meus 4 anos de idade, vítima de um assassinato. E aí, pela nossa necessidade familiar, a princípio, a minha mãe ela decide enveredar pelo caminho do crime. Um dos motivadores na época foi o que o meu avô havia fugido na época o serviço chamava manicômio, e aí ele vai atear fogo na minha avó, ela vai ter queimaduras, o tratamento é caro. Mas como ela mesma vai dizer na história dela, o que começa com uma necessidade para sustentar a casa, para cuidar, para dar alimento, para ter roupas, e um caminho mais simples do que o trabalho, acaba virando, para ela, nas palavras dela, um desvio de conduta, um desvio de caráter, e ela acaba pegando um apreço por isso. Isso foi distanciando a gente aos poucos. Eu e o meu irmão, nós éramos sempre muito ligados à minha mãe, e eu tenho essas cenas de, por exemplo, nos meus aniversários, ela sair alguns dias e voltar meses depois. E aí, cada vez que ela voltava, era mais distante, porque ela voltava e ela começou a fazer o uso das substâncias. Então, ela voltava já entorpecida, chegava, às vezes, no final da festa ou perdia um momento em família. E cada vez mais nós fomos nos distanciando. Até que, na altura dos meus 7 anos de idade, depois de um longo período no Rio de Janeiro, ela vem, ela volta, e a gente cresceu no convívio da igreja, graças à minha avó. E eu tenho para mim essa vívida memória de chegar num culto e alguém dizer assim, olha, ore porque senão sua mãe vai presa. E eu lembro que eu passei o meu aniversário de 7 anos, a madrugada inteira de joelho dobrado, pedindo para Deus, não deixa minha mãe ser presa, não deixa minha mãe ser presa. E ela quase foi. E ela falou, chegou em casa, eu lembro que ela chegou de madrugada falando com a minha avó, e eu acordei e ouvi. E ela, mãe, eu quase fui. E a minha avó falou, mas toma cuidado, porque Deus deu a chance por causa dos seus filhos. Não volte. Na semana seguinte, ela voltou. Como era frequente não vê-la durante muito tempo, um dia nós estávamos em casa, a minha outra avó, mãe do meu finado pai, telefonou, disfarçou o assunto, mas eu peguei alguma coisa no ar, porque o telefone era no Viva Voz, e aí eu liguei a TV, porque ela falava, olha, passou na Record. E quando eu ligo, a gente pega a cena da minha mãe com a vizinha sendo algemadas, entrando numa delegacia. Eu lembro até ela presas em Arujá por tráfico de drogas, na época um crime hediondo com uma grande quantidade. E aí o repórter falava, olha, a sentença pode chegar até 24 anos. E aí a cena seguinte, que eu tenho recordação, eu e meu irmão na esquina de casa, na rua, agarrados no poste onde meu avô ficava, falando sozinho, chorando com o desespero, porque não tínhamos mãe, agora já não tínhamos pai, e a nossa situação era muito difícil, né? A gente vivia a intervenção de muitas pessoas com a esquizofrenia do meu avô. Às vezes vizinhos tinham que pular para socorrer a gente, chamar a polícia, e quando ele passava mal, a gente tinha que chamar a SAMU. Então, ter a mãe era um momento de alegria, agora a gente não tinha mais aquilo. Então a gente já não tinha a gente não tinha o vínculo e a gente não tinha mais também o convívio.
E foi um pedaço meio difícil, bem difícil. Então ela vai presa, vocês ficam com a sua avó. Isso, com a minha avó e com o meu avô. E aí como foi essa infância depois que ela vai presa? Como foi esse processo, os desafios que vocês enfrentaram? Como foi crescer com a mãe presa? Foi difícil. Hoje eu tenho essa ideia de que a sociedade ela é muito preconceituosa com muitas coisas. E quando eu olho para trás, eu consigo ver isso de forma clara. Eu tenho a recordação de amigos que cresceram. A minha rua é uma rua familiar, os avós moravam próximos, e aí mudaram para um outro bairro que foi aberto, os pais todos se conheciam, então os meus amigos eram filhos de amigos da minha mãe, eram filhos de amigos dos meus avós, então é uma rua onde todos se conheciam. E eu lembro do meu melhor amigo, a avó dele virando, a gente brincou a vida inteira junto, e indo assim, olha, Vinícius, eu não quero que você brinque com o Hudson e com o irmão dele, porque a mãe dele está presa, o pai dele já morreu, e o vô dele é louco, então não vai dar o que preste. Então, eu tive amigos que os vizinhos na calçada falavam, não queremos que você brinque com o meu filho. A minha avó cuidou de nós com muito sacrifício, com muita dificuldade. Na época ela tinha um câncer e o juiz queria ele queria, pela situação do meu avô, que nós não convivêssemos com o meu avô, e ela optou em deixar de tratar um câncer que hoje ocasiona muitas dificuldades de saúde para ela, para poder ficar com a nossa guarda. Passamos fome, chegamos em alguns momentos a comer lixo, comer resto. Recebemos ajuda também de muitos vizinhos que às vezes sensibilizavam, traziam pratos de comida. As pessoas da igreja que, de certo modo, também no longo do caminho foram nos abraçando e nos ofertando ajuda. Mas foram dias difíceis, porém felizes. Eu digo que eu não troco os exemplos de vida que eu recebi da minha avó, os princípios que eu recebi naqueles momentos. E os raros, porém existentes momentos de alegria que eu vivi por nada. Foi um sofrimento muito grande, foram anos muito difíceis, mas que forjaram caráter. Quanto tempo foi isso? A minha mãe vai ficar longe da gente, presa, aproximadamente uns 4 anos e meio, 5 anos. Então eu tinha de 7 para 8 quando ela foi presa, e ela vai voltar, eu já estou no começo da adolescência, né? Nesse intermédio, nesse meio tempo, foram poucas as visitas que nós conseguíamos fazer, porque ela estava em Arujá, que era uma cidade um pouco mais longe para Campinas, e a passagem de ida e volta minha, da minha avó e do meu irmão, era o salário da minha avó inteiro. Então era muito difícil a gente conseguir visitar. A minha avó acabava indo visitar ela às vezes, a gente escrevia cartas, mas ela rodou muitos presídios sendo transferida, então às vezes a carta chegava, ela já não estava lá e a carta voltava. Mas foi um espaço de tempo um pouco longo, conseguimos visitá-las algumas poucas vezes, geralmente em Dia dos Pais. Aparecia alguma promoção e aí chegava, era presídio novo, não tinha conseguido fazer a carteirinha, e aí falavam, olha, a minha avó conversava, olha, eu trouxe eles para ver a mãe, e o pessoal, nossa, dona, mas é Dia dos Pais, não é Dia das Mães. Mas, senhor, eles não têm pai, o pai dele morreu com 8 tiros, ele só tem a mãe, e sempre com um jeitinho e pedindo muito a Deus, a gente conseguia umas 2 visitas ao ano durante esse período. Como essa relação se recompõe, como foi esse processo depois da prisão? Foi um processo conturbado. A adolescência não é fácil, acredito, nem para quem é adolescente e muito menos para os pais dos adolescentes. Então minha mãe saiu, eu era uma criança dependente, que chamava atenção, e muito grudado, e ela chegou em casa, tinha um adolescente, que aprendeu a conviver na vida sem tê-la lá. Então a gente tinha a alegria de receber ela de volta em casa.
mas era algo diferente, porque eu cresci uma vida sem uma mãe e sem um pai. Então, de repente, do dia da noite, o primeiro dia foi bem, fizemos festa, cozinhamos. No segundo dia, olha, não põe feijão, não põe alho, não põe, perdão, cebola no feijão. Mas aqui a avó me ensinou a fazer assim, eu cozinho assim. Não, mas você não vai cozinhar assim. Falei, eu vou cozinhar assim, porque quem está cozinhando sou eu. Então, alguns choques de confrontos passaram a existir, sobretudo entre ela e o meu irmão, que foi um pouquinho mais arredio no processo, que enveredou pelo mesmo caminho que ela acabou enveredando a princípio. Mas a gente foi adaptando. A convivência ali aos 14 foi um pouquinho difícil, aos 15 normalizou, foi quando ela ingressou na faculdade, depois engravidou da minha irmã, casou de novo, engravidou da minha irmã, e aí ela teve uma gravidez muito difícil, ela precisava ser cuidada, ela não podia ir nem para a faculdade sozinha, então era eu que ia com ela para a faculdade, e Deus usou este momento para nos unir de novo. Então ela ia para a faculdade, 3 anos de faculdade, eu fui junto com ela para a faculdade de enfermagem. Ela trabalhava e o bairro era perigoso, eu descia com ela, ia com ela para o serviço, fazia comida. E a gente foi tendo essa reaproximação aos poucos. Porque o vínculo é algo difícil de se criar depois que se perde. A convivência é possível, mas viver como mãe e filho debaixo do mesmo teto não é só sobre estar na casa, é sobre se relacionar verdadeiramente. E aí, esse deu um pouquinho de trabalho, mas com a graça de Deus foi perfeitamente possível. A gente conheceu um pouco a história da sua mãe, né? Aí chega um momento, depois de alguns anos, que ela volta para a prisão. Você lembra desse fato? Como foi para você enfrentar isso de novo? Eu lembro, porque no dia em questão, essa segunda prisão, com ela já reestabelecida, enfermeira, tendo dado a volta por cima, ocorre próximo ao aniversário da minha irmã. E pelas questões de trabalho na época, fui eu que acabei criando a minha irmã para minha mãe e para o meu padrasto. E aí ela, nossa, hoje a gente vai sair com a mãe, e a gente foi ao shopping, estávamos aguardando ela chegar e ela não chegava. E eu telefonei para o número dela e meu irmão atendeu. Olha, eu falei, o que você está fazendo com o celular da mãe? Porque ela trabalhava em outra cidade. E ele, olha, você está com a Loá, que é a minha irmã? Eu falei, estou. Não deixa ela ouvir. Mas a mãe foi presa de novo. Eu falei, presa pelo quê? Não sabemos. E aí fui eu que vou atrás de todo esse processo de advogado, de visita. E é uma revisitação daquele trauma de infância. Mas eu sou daqueles que acredita que Deus acha propósito. Deus não nos coloca na dor, mas Ele acha propósito na nossa dor. Então, eu pude revisitar cicatrizes e traumas deste período, porque tem que falar com o advogado, tem que fazer o levantamento do processo, tem que arcar com as custas do processo. O processo dela ficou em R$30 mil as custas. E a gente não tinha esse dinheiro, porque quem sustentava a casa naquele momento era ela, para poder ajudar a minha irmã com o momento que a minha irmã estava passando. Minha irmã passou por um momento delicado nesse momento, por uma pessoa da família que tentou um abuso contra ela. E aí ela foi mal na escola, mal nos estudos, teve uma tentativa de suicídio. E aí eu deixei o meu trabalho para assistir a minha irmã e ajudar a minha mãe. E aí na semana seguinte a minha mãe vai presa. Então, aí ela tinha um salário que cobria o que eu ganhava na educação e ainda sobrava para sustentar a casa. E agora ela está presa. E a gente volta para aquela mesma situação do começo, porque agora eu não tenho o que comer, não tenho o que vestir, não tenho o que pagar as contas, não tenho como pagar a escola. E Deus foi tão bom que, a palavra que eu tenho para definir é milagre. Os 30 mil vieram de uma forma extraordinária em um só dia. O serviço foi muito rápido e as coisas foram evoluindo de uma forma muito gratificante. Que a cada dia que a gente acordava, embora angustiado com a situação, sempre tinha um alívio, um respiro, e a gente conseguia ver uma luz no fim do túnel,
algo que era difícil para a gente lá atrás, porque a minha irmã pegava fotos antigas e tinha uma foto da minha mãe uma vez num presídio e ela, porque o que aconteceu? E eu contava para ela, Deus me livre eu viver isso. E ela vivia e falava, eu não tenho força. Eu falei, você tem, porque ela está bem, a gente consegue conversar com ela, a gente consegue visitar. Então, eu tive que passar pela mesma coisa, mas passar de uma forma diferente. E para mim foi curador. Na hora doeu, mas com o processo a gente foi percebendo a cura. Bom, você menciona várias vezes, né? Deus, propósito, cura. Como entra Deus em toda essa história na sua vida, mas também na vida da sua mãe, né? Porque entra através do trabalho da capelania. Conta pra gente esse processo seu, né? Pessoal, mas assim também como isso impactou a sua mãe, né? E a capelania nesse processo. O meu relacionamento com Deus começa de criança. Eu cresci sempre acompanhando minha avó aos cultos e eu sempre fui muito dedicado. Eu comecei a cantar na igreja com 3 anos, eu comecei a tocar com 4 anos. Eu era o sonoplasta, responsável pelo som aos 6. Então eu sempre me envolvi com todos os trabalhos da igreja. Então, para mim sempre foi algo, eu não consigo explicar. Eu brinco que não é sobre o que a igreja pode ser, ou é sobre o que Deus é para mim, porque é algo pessoal, é algo tangível. Mas com a minha mãe era um pouco diferente. Ela teve uma experiência, se decepcionou com a igreja na adolescência. E desde que eu havia nascido, ela não havia retornado à igreja. E ela não tinha muito essa coisa com fé, ou que a igreja serviria para algo. Inclusive, ela se aborrecia muito que eu ia à igreja. E eu lembro de uma vez, fiquei de castigo e apanhei com um cabo de vassoura. Porque eu chorei porque eu não conseguia ir ao culto, que era um culto que eu gostaria de estar. Mas quando a minha mãe vai ao presídio, a minha avó consegue fazer uma visita para ela, e ela conta isso para as pessoas até hoje, que ela queria comida, queria itens de higiene, queria um conforto, e a minha avó leva para ela uma Bíblia e fala, você quer comer, você quer conforto, o seu conforto está na Bíblia, coma a Bíblia, viva da Bíblia. E ela disse que achou que a minha avó estava louca. E lá ela começa com algumas visitas que existiam lá ainda em Arujá, depois indo para o presídio da Penitenciária do Estado em Santana, através do trabalho da capelania. Nas visitas a gente começa a perceber uma Tatiane mais maleável. Minha mãe sempre foi muito enérgica, irredutível, sisuda, brava. E eu cheguei lá, eu até brinquei com a minha avó, olha, eu esperava encontrar um leão, eu encontrei uma gatinha. Porque ela chegava, ela não era de abraço, ela não era de demonstrar afeição. E a pessoa que eu encontrei, porque a primeira vez que nós a visitamos ainda em Arujá, ela era ríspida. Ela sentiu saudade, chorou, mas era uma coisa assim, de canto. Depois ela, não, vem aqui para o culto. Olha, estava conversando com as meninas. E aí a gente percebe que aquela pessoa turrona, aos poucos foi dando espaço para uma pessoa com um novo temperamento, com um novo comportamento. Eu sou eternamente grato às pessoas que fizeram o trabalho da capelania, porque eu encontrei uma outra mãe. Eu encontrei uma mãe que eu acreditei que não pudesse existir. Porque antes, quando eu era criança, hoje eu tenho essa noção que eu tentava chamar a atenção de alguém que não existia. E depois eu conquistei um carinho de alguém que passou a existir. E isso veio pela fé, veio pelo trabalho da capelania, veio por uma mudança de temperamento, que virou de comportamento, que se tornou de caráter e culminou numa outra pessoa. Que legal. E hoje, depois de todos esses desafios, lutas vencidas, né? Conte um pouco como vocês estão atualmente, qual é a sua profissão, a profissão da sua mãe, como é o relacionamento hoje de vocês depois, inclusive dessa segunda prisão. Uhum. A segunda prisão serviu para nos fortalecer, serviu para nos unir cada vez mais, com a graça de Deus. Hoje nós enfrentamos alguns problemas difíceis em relação à saúde da avó, em consequência ao tratamento que ela negligenciou para poder cuidar de mim e do meu irmão na época.
E tudo isso ocorreu após a segunda prisão, mas gerou uma unidade familiar muito grande. Hoje minha mãe é uma enfermeira, pós-graduada, atuou em frente a vários projetos em hospitais particulares, embora hoje ela trabalhe num hospital público. Ocupou cadeiras importantes, lidando direto com o governador do estado, o enfrentamento do Covid, por exemplo. E viveu uma honra que, como ela mesma diz, ela acreditou que ela não pudesse viver, sair de onde ela saiu e chegar onde ela chegou. E, por outro lado, ela me ajudou também bastante nesse processo. Uma mão lava a outra, eu a ajudei quando eu pude, e aí a ajuda depois voltou. Pela misericórdia de Deus, Deus me deu essa honra, e eu digo que para mim é Deus porque eu não me vejo competente para chegar. E quando eu digo isso, eu quero explicar. A gente estuda e trabalha, e às vezes a gente senta em cadeiras que, quando nós sentamos, embora desejamos, entendemos que o desafio é grande. A gente acreditava que quando chegasse lá seria fácil e é mais difícil. E eu cheguei a sentar em cadeiras que eu acreditei, nunca na minha vida eu acreditei que eu chegaria. E quando eu cheguei, eu entendi que foram momentos que para mim foi Deus dizendo: olha, você chegou. Eu tive, com toda a situação, eu cheguei a não ter material de escola, eu cheguei a ser visitado pelo conselho tutelar, porque eu fui agredido por um pai de um colega na escola, e eu fui convidado a me retirar, porque eu era o filho de uma presidiária num colégio de elite na cidade. E aí me convidaram a que eu fosse retirado da escola, e eu fui obrigado a mudar de escola na época. E eu tinha uma professora que falava para mim que uma das minhas vontades era viajar para conhecer o meu avô, pai do meu pai, que mora em Portugal. E uma professora falou para mim: burro como você é, você nunca vai conseguir achar a porta do aeroporto. E eu tive uma outra que me dava o dinheiro da passagem, que comprava o material que eu não conseguia ter. E seguindo estes exemplos, com a graça de Deus e com muita determinação, Deus me fez um professor. Cheguei a sentar, passar num concurso público, sentar numa cadeira de diretor e depois entender que não é o que eu queria, que eu gostaria da sala de aula. Mas quando eu sentei nessa cadeira, a pessoa que disse que eu não prestaria para achar a porta do aeroporto foi a minha assinatura, que assinou a aposentadoria dela. E eu tive esse momento dela falar: me perdoa pelo que eu fiz no meio do caminho, e de ter essa reconciliação. Hoje somos amigos. Hoje eu tenho o prazer do colégio em que eu fui convidado a me retirar, ter sido professor coordenador e ser o professor líder de área daquele colégio, ter feito estágio, ter sido professor substituto, professor titular, coordenador e vice-diretor. E hoje, pessoas que diziam da minha incapacidade passarem por mim no corredor e dizerem: olha, Hudson, que legal, você é um produto 100% da casa, foi aluno, hoje é nosso chefe, como eles brincam. E, embora por formação eu seja professor, eu senti falta de muitas coisas do meu caminho, e eu brinco que Jesus me patrocinou. Então, eu sou graduado em letras, língua portuguesa e inglês, sou graduado em matemática, como pastor eu tenho 4 formações teológicas, como professor eu tenho 5 graduações, eu atualmente curso 12 graduações ao mesmo tempo, entre enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, estou concluindo um mestrado, 3 pós-graduações, e o céu é o limite, porque toda vez que eu paro e penso, estou cansado e eu podia parar, eu olho para trás e eu falo: não posso parar, porque eu preciso ajudar quem vem aí. Então, quando eu tomo consciência disso, por exemplo, eu comecei o serviço social para falar: eu não quero que ninguém mais passe por aquilo que eu passei. Eu não quero que nenhum aluno seja chamado de burro ou não seja compreendido. Então, eu faço uma pós-graduação específica para alunos com aprendizado de dificuldade, e eu olho os meus fracos. Por exemplo, eu sou horrível em matemática, e eu falei: matemática não vai ser mais um impedimento. E concluí com louvor uma graduação em matemática, com 4 anos de muito choro de madrugada, pedindo a Deus ajuda, porque eu não entendi aquelas contas, mas eu concluí.
Então Deus me deu essa graça. Vó, quando a gente passava fome, sempre dizia, usava um versículo de Isaías, esforça porque o Senhor te ajuda. E eu entendi que o esforço é meu. E quando eu não consigo, a ajuda é dele. Então, para cada não que eu recebi, Deus me deu literalmente um sim lá na frente, para olhar para trás e dizer, eu consigo. Que legal, que legal. Bom, eu queria que você terminasse com uma mensagem, eu acho, pensando talvez em pessoas que estão passando por uma situação parecida à sua, né? Pais, familiares presos, ou talvez lidando, né, com algum trauma no passado, né, e não conseguindo talvez lidar com isso hoje, né? Qual mensagem você deixaria para eles? Eu tenho um texto que eu gosto muito. Malaquias, capítulo de número 1. Os primeiros versos, há uma palavra que Deus diz assim, eu vos amei. E o povo se volta para Deus e pergunta, aonde está o amor do Senhor quando nós enfrentamos as dificuldades do dia a dia e eu tenho que lidar com a realidade? E a resposta de Deus é a seguinte, ele dá uma aula de história ao povo, lembrando que o amor dele não se mostra no momento da dor presente, não se mostra nas garantias das promessas de esperança que temos no futuro, mas sobretudo se mostra quando nós olhamos para o nosso passado e acreditávamos que não conseguiríamos e tivemos força para continuar. Então eu quero dizer para quem hoje, como eu, teve ou tem uma pessoa no cárcere, ou não sabe como lidar com isso, ou passa com os traumas, a seguinte coisa, eu até brinco, né? Uma das minhas formações é como terapeuta e psicoterapeuta. E aí hoje eu olho para mim e eu sei que eu passei por traumas. E é entender que nós passamos, mas com Deus nós passamos inteiros. Não podemos ter pessoas físicas às vezes do nosso lado, mas nós não estamos sozinhos. E a certeza de que esse amor, que lá no passado não nos desamparou, nos dá força para acreditar que se em momentos piores, ou quando achamos que estivermos sozinhos, sem chão nenhum, não fomos abandonados, não é no presente momento que seremos. Um momento é apenas isso, um pequeno trecho de uma história que ainda está sendo escrita. E o amor é poderoso, não para mudar passado, mas para reescrever futuros. E como diz a Bíblia, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, se Ele cuidou no passado e está conosco no presente, a nossa esperança no amor de Deus nos leva a crer contra a esperança em futuros melhores. Eu cheguei aqui e o que eu tenho para dizer é, valeu a pena. Não foi fácil, ainda não é, mas é possível. Então, eu me apego àquele textinho que a avó sempre me disse. Não é sobre o que o outro faz, mas é sobre o que eu posso fazer. E a minha parte é me esforçar, porque quando o meu esforço não for o suficiente, o Senhor continua me dizendo, esforça, porque eu, Senhor, te ajudo. E a ajuda vem. E se a gente esperar e confiar, Ele ajuda. Como Ele ajudou a minha mãe, como Ele ajudou meu irmão, como Ele ajudou meu avô, como Ele ajudou a minha avó, como Ele me ajudou. Então eu quero dizer para quem nos ouve, para quem nos assiste, não se abale pelo momento presente, mas tenha a esperança de que o Deus que te sustentou no passado e está com você no presente é o suficiente com o seu esforço para que você tenha esperança e viva dias melhores. Olá, eu sou a missionária Solange, líder da Secretaria de Capelania. Fique agora com algumas ações da Secretaria de Capelania pelo Brasil. A Secretaria de Capelania da Convenção Amazônica participou do batismo regional e a líder da Secretaria de Capelania, Osilete, teve a honra de realizar a abertura oficial deste momento tão especial a convite da Convenção.
A Secretaria de Capelania da Convenção Amazônica louva a Deus pela oportunidade de contribuir com esse acontecimento tão significativo, levando 7 pessoas que foram devidamente discipuladas, preparadas e puderam ser batizadas, entre elas uma pessoa PCD, para a glória de Deus. Gratidão a toda a liderança da Convenção Amazônica, pastores e líderes regionais que apoiam, participam e abençoam nossa equipe de capelania. A todos, nossa sincera gratidão pelo apoio, parceria e dedicação ao avanço da obra do Senhor. Paz de Cristo, amados irmãos e irmãs, eu sou o pastor Denilson Ferreira e hoje eu quero refletir um pouquinho na palavra do nosso Deus. O texto para a nossa reflexão está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, os versículos 35 e 36, que nos diz assim: porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me vestiu, adoeci e me visitastes, estive preso e fostes me ver. Meus amados, estas são palavras de Jesus Cristo dirigida a um grupo de pessoas que se envolveu com o reino de Deus e cumpriu a palavra de Cristo. Para aquelas pessoas que estão encarceradas, a visita faz toda a diferença. Para as pessoas que por alguma razão, por ter cometido um delito, por ter uma dívida com a sociedade, receber a visita de alguém em nome de Jesus Cristo representa uma grande bênção. Jesus, ele nos ensina que cada uma dessas visitas, cada gesto de amor que fazemos ao nosso semelhante, também estamos fazendo para Ele. Cada olhar, cada palavra, cada expressão, quando fazemos isso, estamos fazendo a Jesus Cristo. Então, quando paramos para olhar para esse texto, nós vemos que Jesus valoriza aquelas pessoas que estão no cárcere, não por serem encarceradas, mas por serem pessoas que deram crédito. Jesus nos ensina exatamente nesse texto que todas as vezes que levamos o Evangelho a essas pessoas que estão encarceradas, estamos apresentando para elas a oportunidade de uma transformação de vida, de uma mudança comportamental, porque é o Evangelho que encontra o ser humano, o homem, a mulher, no cárcere e transforma esse coração. E Jesus, ele nos diz que todas as vezes que damos um passo nessa direção, que levamos a semente da esperança, a semente da transformação, nós estamos fazendo um bem como se ele estivesse recebendo. Todas as vezes que cada um de nós nos dirigimos a estas pessoas e levamos essa palavra de transformação, essa palavra de esperança, que falamos em nome dele, ele está aprovando o nosso trabalho e a nossa atuação. Que possamos olhar para os encarcerados como pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. A palavra que transforma, a palavra que conserta, que gera esperança, que produz mudança verdadeira no coração daquele que foi impactado pela palavra de Deus. Ao chegar ao cárcere, leve o amor de Cristo àquele que lá está encarcerado, cumprindo a sua dívida com a sociedade. Lá ele encontra a bênção de Deus na sua vida, que é a pregação, a exposição do Evangelho. Pense nisso. Que Deus lhe abençoe.